Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver qual vai ser o adversário que o Fluminense vai pegar para começar essa caminhada da Copa do Brasil, que ano passado nós fomos eliminados na semifinal por um time inferior ao nosso na época. Não é pelo nome, é pelo futebol que estava jogando e que está jogando ainda, inferior ao nosso time. Eu acho que nosso time tem alguns problemas, a começar, eu acho que pela cabeça do nosso treinador, Zubeldia. É um grande treinador, sabe armar muito bem o time, mas ele cisma e mexer no time só depois dos 25, 30, e no último jogo foi aos 42 minutos, né, que ele mexeu, aí botou logo 4. Na coletiva ele estava falando que aí tem jogadores de estilos diferentes para entrar, vai mudar o time. Se você mantiver o mesmo time, seu time cansa, ainda mais a maneira que o Fluminense joga com muita intensidade desde o início. Aí o que acontece? Acontece que o time cansa, o adversário mexe, põe sangue novo, vem para cima do Fluminense e corre o risco da gente tomar o empate e a virada, como aconteceu contra o Vasco, que nós jogamos muito mais do que o Vasco, tivemos muito mais chance que o Vasco, e o time cansou, o Vasco veio para cima, cruzou 3 bolas na área, nossos zagueiros, laterais e meio campo falharam, e tomamos a virada, 3-2, a vergonhosa virada para um time inferior ao nosso. E com menos de 15 minutos para acabar o jogo. Foi ridículo. Quando a gente poderia ter feito mais gols, a gente tomou a virada. No jogo de sábado, o Fluminense jogou mal contra o Atlético Mineiro e conseguiu ganhar de 1-0, graças ao Fábio, que fez um defesaço no final do jogo. Quer dizer, aí o Zubeldia falou isso na coletiva. É ridículo isso. Então precisava contratar jogador, deixava só o time titular em campo e deixa o reserva, o time reserva, treinando no centro de treinamento. Só quando alguém se machucar que aí traz o jogador para jogar. É ridículo isso, cara. Todo mundo usa o banco de reserva, principalmente o segundo tempo, com o calor que tem feito, com a intensidade que os times jogam, principalmente o estilo de jogo Fluminense é muito intenso. O Fluminense no segundo tempo já começa cansado, principalmente alguns jogadores que são fundamentais, como o Lúcio Costa, o Savarino e às vezes até o Martinelli também. Aí não vai mexer, porque são estilos diferentes de jogo. Isso é ridículo, cara. Alguém tem que dar diretoria. Eu sei que a diretoria do Fluminense não gosta de se meter com o treinador, mas tem que chegar a dar uma chamada no treinador, cara. Porra. Senão não precisa contratar jogador, deixa só os 11 que vão jogar ali. Para que trouxe esse zagueiro aí, 4 milhões por quase 5 milhões? Para que traz o outro lá, o Alisson, que veio de São Paulo? Tá certo que não pagou por ele, mas mesmo assim, para que ele veio? Ficava lá mesmo. Para que veio outros jogadores aí? Pô, não tem como, cara. Nesse jogo, o centroavante que jogou, o Castilho, ele no final estava cansado. Por que não botou o John Kennedy? Por que não botou um outro zagueiro, de repente, para reforçar? Tem jogo que às vezes vale a pena fazer o que Renato em alguns jogos fez. Tirar um atacante e botar um zagueiro para ficar mais alto na zaga, nos cruzamentos, quanto o Vasco teria servido isso. E tem que mexer no time, cara. Não pode ficar os 11 jogadores jogando o time todo. Vai cansar, vai chamar o adversário e não vai ter força para atacar. Aí vai perder ou empatar alguns jogos, como esse do Vasco. Não tinha por que o Fluminense jogar com os mesmos jogadores, e quando substituiu, os jogadores entraram, já não tinha mais tempo para reagir, porque o time todo estava cansado, os que entraram não conseguiram mudar nada. Tomamos uma virada vergonhosa, quando a gente podia ter metido até uma goleada no Vasco.
Tamanha a diferença de futebol que nós tivemos no primeiro tempo. E até uma parte do segundo também. O Vasco só jogou mesmo os 15 últimos minutos. E foi suficiente para virar o jogo. E a gente não conseguiu fazer nem mais um golzinho para liquidar a fatura. É impressionante isso aí. Gosto muito do Zubeldia, eu acho que ele é um excelente treinador, mas aí está começando a ser comprovado. São duas coisas. Não usa é, a base. Também, para ser sincero, falando em base, eu acho que o Fluminense tem cometido vários erros. Um erro é pegar o jogador do Sub-17, que sobressai um pouco, e botar no profissional. Não vale a pena fazer isso. Fizeram com o Riquelme, fizeram com vários jogadores e não rendeu nada. O Riquelme voltou agora para a base. Eu acho que todos os jogadores da base têm que passar em todas as categorias. A não ser quando for um cara extra série. Extra série. No Fluminense não tem nenhum extra série. Então tem que passar por todas as categorias da base. Para o cara já chegar mais ou menos preparado no profissional. E não ficar parado lá só treinando. Além de tudo, está desvalorizando o jogador. E aí ele tem que passar por todas as categorias. E o Sub-20, atualmente Fluminense, é ridículo, muito fraco. Muito fraco. Não dá para ganhar de ninguém com esse time. Tá certo que estão contratando um ou outro jogador, mas o scout tem que trazer bons jogadores, bons valores, para jogar na base e jogar em todas as categorias. Não pode ser do sub-17 pular para o profissional. Você está acabando com o sub-20 e está acabando com o jogador que fica lá barrado, principalmente com o treinador que está atualmente no Fluminense, não tem usado. E com razão, porque os jogadores não estão tendo condições de jogar no profissional. São jogadores que não vêm preparados, não passaram em todas as categorias. Tem que jogar sub-17, sub-20 para depois subir para o profissional. Senão o cara não fica preparado, cara. É quase como se ele tivesse vindo sem ter jogado em nenhuma categoria. O cara tem que passar por todas as categorias da base. Aí se render em todas as categorias, realmente, aí vai profissional. E às vezes assim, tem jogadores que arrebenta em todas as categorias, inclusive o sub-20, e chegando profissional não joga nada. Tivemos vários exemplos aí. Não joga nada. Então, tem que saber escolher, os scouts têm que ver bons jogadores, o Fluminense tem que trazer bons jogadores para a base, mas para jogar em todas as categorias da base, para quando acabar mais ou menos a idade do sub-20, poder ir pro profissional e arrebentar, como aconteceu com o André, como está acontecendo com o Martinelli e com outros jogadores que passaram pelo Fluminense. Não fazer o que estão fazendo de subir direto do sub-17. Mas aí eu vou voltar. Aí o Zubeldia não está usando jogadores da base. Eu concordo em não usar, que não tem nenhum preparado para jogar, a não ser o Fidelis, que está lá, que deveria jogar alguns jogos. Tem jogo que ele poderia jogar. Até porque o Samuel Xavier não está bem fisicamente e o Guga também não está bem. Então poderia jogar o Fidelis, que é um bom jogador. Tem jogo que ele pode jogar. E agora o restante, eu acho que não tem condição realmente não. Agora, trouxemos jogadores, contratamos um zagueiro, que é bom em bola alta. Custou quase 5 milhões de dólares. Por que o cara não joga? O cara tem que se adaptar. Tudo bem, ele tem que se adaptar, mas ele tem que se adaptar jogando. Ele tem que entrar, fazer uma marcação legal para ele se adaptando, para poder jogar, senão ele não vai se adaptar nunca. Como é que o cara vai se adaptar sem jogar? Fica difícil. Então tem que colocar ele para jogar também. Vamos ver o que vai ser feito. Vamos ter agora 10 dias. São 3 de descanso, né? Que é domingo, segunda e terça, né? Domingo, segunda e terça. Deve voltar a treinar na quarta-feira. Vão ter alguns dias para treinar, alguns dias para descanso, 3 dias para descansar, alguns dias para treinar, para entrosar o time, para adaptar esses jogadores que chegaram de fora. Gostei muito
do Castilho. Deu uma cabeçada que o goleiro do Atlético Mineiro, que é um bom goleiro, não teve nem como se mexer. Não dava, onde ele cabeceou, não tinha como. O Castilho jogando do início, joga com os jogadores inteiros. Então, o que acontece? E olha que os jogadores inteiros que eu estou falando não jogaram bem contra o Atlético Mineiro. Não jogaram, foi o pior jogo deles. Foi o, o Savarino e o Lúcio Costa. Não jogaram bem, na minha opinião. Então, o Castilho quase não recebeu bola. E aquele recebeu, ele guardou. Então, é um bom jogador, um garoto humilde. As entrevistas dele dá para ver que é um garoto humilde. E eu tenho certeza que ele vai render muitos frutos no Fluminense. Mas aí resta o zagueiro e outras posições. Tem que chegar alguém com calma e falar com o Zubeldia, que ele está sendo teimoso. É um grande treinador, mas está sendo teimoso. Não tem como ficar o mesmo time os 90 minutos, mais os acréscimos, ou um pouco menos de 90, e com o outro time mudando, revezando jogadores, botando sangue novo e indo para cima do Fluminense. E o Fluminense ficando acuado. Não porque está sendo covarde, mas porque está cansado e não tem como reagir. Aí, pô, depois xinga os jogadores, fala um monte de coisa, mas não é, cara, tem que mexer, tem que botar sangue novo. Reserva é feito para isso. Reserva não é feito para ficar no banco assistindo o jogo, não. É para entrar quando o time está pedindo arrego, quando o time está pedindo socorro. O treinador tem que saber ver isso. Ah, porque são características diferentes. Daí, cara, tem que botar, arma o time de outro jeito. Para isso, o treinador é pago e muito bem pago. Para pensar, se não me coloca lá que eu fico como treinador, estou precisando de dinheiro mesmo, eu fico lá para fazer isso. Pô, sinceramente, cara, gosto muito do Zubeldia como treinador, mas ele tem que parar de ser teimoso, cara. Parar de ser teimoso. Tem que ver quando o time está pedindo socorro e mexer. E saber mexer. Não é mexer por mexer, saber mexer. Não esperar chegar 25, 30 minutos, 40 minutos do segundo tempo. Tem que mexer assim que começa o segundo tempo. O jeito que o Fluminense joga é um futebol muito intenso. Todo mundo se movimenta, todo mundo vira para os lados, todo mundo corre, volta, marca, ataca, se movimenta, roda e cansa. Então, se cansa, tem reserva para isso. E para isso o treinador é pago. Ah, fulano está cansado, vou tirar ele e vou botar ciclano. Tem que saber mexer, rapaz. Não ficar olhando e o jogador de reserva ficar no banco só assistindo. Não. O treinador tem que mexer e saber mexer, saber quem colocar. Senão a gente não vai ganhar nada, cara. Vai dar uma exibição. Aí o jogo contra o Atlético, o Fluminense entrou com menos intensidade. Por quê? Porque o treinador deve ter falado alguma coisa, que ele não mexe. Aí o que acontece? Os jogadores não vão querer correr tudo que ele sabe correr para no segundo tempo estar cansado e tomar sufoco do time adversário, como tomou do Vasco nos 15 minutos finais. E quase que acontece a mesma coisa contra o Atlético. Por quê? Pela teimosia do Zubeldia, que não quer mexer. Aí no coletivo, são os jogadores que jogam diferente. Então, pô, joga diferente, arma na hora que os jogadores entram para jogar de acordo com a diferença que os jogadores têm em relação aos que saíram. Para isso, o treinador é pago e muito bem pago, para saber mexer e saber armar o time com os jogadores que entraram. Isso eu não estou gostando do Zubeldia. Isso aí está me decepcionando muito. Está queimando um pouco o filme dele comigo, pelo menos. O que vocês acham disso? Acham que eu tenho razão? Agora vou falar o que normalmente eu falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, né? Daqui a pouco vai estar na hora de eu vender açaí. Então, eu tenho assistido, eu sempre assisti os YouTubes que falam sobre o Fluminense,
Aí eu tive a ideia de fazer um canal para isso, né? Escolhi o nome do canal CN Flu, não sei quase nada de internet, até hoje não sei. Aí pedi a sobrinha da minha esposa, no caso a Monique, para me ajudar pelo menos a fazer o canal. Eu tenho feito assim, não tenho ninguém dentro do Fluminense para me passar informação. O que eu faço? Eu vejo os YouTubes e o GE também, que eu confio, que aí vejo o que eles falam, passo aqui para vocês e falo quem é que aonde que eu vi as notícias. E achei que eu não ia chegar nem a 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 754 inscritos. Me empolguei e se Deus quiser, com a colaboração de vocês que estão inscritos e de quem não está inscrito também, que assiste o vídeo, pretendo chegar pelo menos aos 1.000 inscritos até o meio do ano. Eu tenho a certeza que vou conseguir com o apoio de vocês. Aí por isso eu peço a colaboração de todos. Fiz grandes amigos aqui, que se inscreveram no canal. Aí eu peço a todos que tiverem inscrito, por favor, continue dando like, compartilhando e dando o hypar, né, para melhorar a pontuação do canal. E peço a todos seus amigos também, que não tiverem inscrito, para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E quem assiste o vídeo, gosta e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. E peço aos seus amigos que tiverem inscrito para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Assim, vocês vão ajudar o nosso canal, o YouTube, a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? Isso aí eu agradeço a todos vocês. A segunda parte é em Pix. Esse ano só tive uma amiga aqui que fez Pix para mim de R$15. E aí eu peço a vocês que puderem ajudar, puderem colaborar, e que se não fizer falta para vocês, puderem dar de coração, que façam o Pix para ajudar o canal CN Flu, para eu tentar melhorar algumas coisas aqui. Eu tenho 2 Pix, tá? O primeiro, os 2 Pix são do Banco PicPay, para Paulo Roberto. O primeiro é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, ou até para quem acha melhor e mais fácil digitar o número menor e fazer o Pix. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix são do Banco PicPay, como eu falei anteriormente. Tá? E tem um outro que eu fiz no Banco PicPay, que é o número do meu celular, do Banco PicPay não, do Banco PAN, que é o número do meu celular. 21 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. Esse é do Banco PAN. É Paulo Roberto também. Se vocês quiserem colaborar com o canal, pode depositar em qualquer um dos 3 Pix, tá? Eu agradeço de coração. Vamos ver se tem alguma notícia do Fluminense sobre SAF, sobre jogadores, recuperação de alguns jogadores. O Bernal parece que contra o Corinthians já vai estar pronto para jogar. O Cano parece que já vai estar pronto também. Vamos aguardar qualquer notícia, esperar acabar a folga deles e ver os treinamentos e notícias sobre o Fluminense. Um abraço a todos, agradeço desde já. Tenham uma linda segunda-feira, uma linda semana. Até a próxima, se Deus quiser.